Olá, hoje nós vamos falar sobre entrevistas iniciais na clínica de família. Meu nome é Denise Magalhães de Faria, eu sou psicóloga, terapeuta de família e casal, coordenadora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais. Dentro deste tema, nós vamos trazer fatores importantes a serem observados na clínica, sobretudo de família. Nesta aula, especificamente, nós vamos apresentar diversos elementos a serem observados nas entrevistas iniciais. E nós estamos nos baseando na entrevista familiar estruturada, que é um modelo de avaliação elaborado por Terezinha Feres Carneiro. É claro que a partir do modelo dela eu vou trazer algumas alternativas, algumas dinâmicas diferentes. Então a gente começa falando para vocês o que é a entrevista familiar estruturada. É uma avaliação das relações familiares. O objetivo dessas entrevistas, quando ela elabora, é trazer à tona para os profissionais os dinamismos do funcionamento familiar, tá? Então, a proposta desse método foi construir várias tarefas destinadas a provocar interações significativas em áreas importantes da dinâmica familiar. O que a gente destaca aqui para vocês? Interações significativas é o que nós vamos observar e em áreas importantes, tá? Então, todo o desenvolvimento da entrevista familiar estruturada e da nossa aula vai girar em torno do que é uma interação significativa, quais são as áreas importantes da dinâmica familiar quando a gente inicia o processo que a gente chama de entrevistas iniciais. Já está no plural, não é à toa, né? Porque a gente não faz uma entrevista inicial, mas algumas para compreender exatamente a linguagem que a família usa, como que ela está vinculada, como que os membros têm que tipo de aliança estabelecidos entre si. A partir dessa nossa compreensão, a gente precisa de um tempo para entender isso, aí sim a gente consegue entrar de fato no processo psicoterapêutico. Então, o que Terezinha faz lá atrás? Foram desenvolvidas 6 tarefas com objetivos específicos de avaliar padrões básicos de funcionamento da família. Independente da especificidade da família, toda família tem determinados padrões, né? E a gente vai ver que tipo de padrão vai acontecer em cada família. Então aqui a gente vai destacar, a nossa aula nós vamos apresentar 6 tarefas que têm o objetivo de identificar esses padrões, tá? Então, gente, a gente vai apresentar esses padrões relacionados às tarefas. Agora, como que nós vamos apresentar isso para vocês? De um lado, a gente vai apresentar os tais padrões de funcionamentos. Daqui a pouco eu entro neles. A gente vai apresentar várias categorias de análise para a gente entender o que acontece nas famílias, tá? Por outro lado, um pouquinho mais para frente, a gente vai apresentar as tais tarefas, que são 6. Só que, no correr dessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir, tá? Tanto os padrões de funcionamento quanto as tarefas. Então, num primeiro momento, eu vou apresentar essas, são 11 mais ou menos, ou 12 categorias de análise, eu vou falar delas para vocês, depois eu vou apresentar as tarefas. Quando a gente estiver apresentando as tarefas, vocês vão poder perceber que para cada tarefa, nós vamos ver vários padrões de funcionamento, tá? Então, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês? Não é uma aula, para quem não tiver muito ainda proximidade, habilidade com o olhar para a clínica de família, não é uma aula para a gente decorar, nem essa nem nenhuma, tá? Mas é uma aula para a gente observar diversas formas de estimular a família a interagir de forma significativa.
No correr da aula, algumas pessoas podem pensar assim, nossa, é muita coisa para ver junto. É, muita coisa para ver junto. Mas, quando o profissional começa a treinar o seu olhar na interação com a família, isso fica introjetado. O profissional se apropria do que nós vamos apresentar aqui como as tais categorias de análise, tá bom? Então, aí eu trago só um quadro geral, né, um slide onde vocês vão ver o que a gente vai estudar especificamente nessas categorias de análise. São dimensões, tá, da dinâmica familiar significativas que a gente pode pesquisar nas entrevistas iniciais. Quais são elas? Comunicação, regras, papéis, liderança no grupo, conflitos, manifestação da agressividade, afeição física, a interação do par conjugal, processo de individuação e integração no grupo. Então, vocês podem ver que tem muitos elementos. Isso que eu falo assim, não é para apavorar, porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu quero ver só a comunicação. A gente vê a comunicação misturada com N outros formas de funcionar da família, tá? Então a gente aqui é didática, a gente vai apresentar elas separadas, mas na hora de olhar a gente vai olhar de uma forma conjunta. Na próxima aula, a comunicação.